Estamos de volta com o Momento Feminino, no dia de hoje discutindo sobre a criança e a sua inserção na nossa sociedade, desde quando, historicamente, até os dias de hoje. Nós debatimos dessa criança que às vezes ela não tem culpa do que lhe é passado e outras vezes os pais também precisam ser educados. Mas eu acho que nós também temos que pensar nesse momento no novo tipo de família que está surgindo. Nós sabemos que a família burguesa hoje ela é uma família de uma determinada forma em extinção, ou pelo menos ela está se tornando cada dia menor. Isso, no entanto, não retira a responsabilidade dos pais. Só que, ao sair da família burguesa, ou ao não estar mais dentro dela, parece fazer com que as pessoas entendam que as suas responsabilidades também não existem mais. Então, eu falo às vezes com as professoras, quando eu estou na escola, com as minhas alunas que fazem estágio, e elas me dizem, a gente chamou o pai, mas o pai diz que é com a mãe. Aí eu chamei a mãe disse que não, que a criança fica com a avó. E daí? Quem é a pessoa que está exercendo o papel de cuidador? E esse cuidador, quais são as responsabilidades e até que ponto, né, ele entende essa criança como alguma coisa com a qual ela precisa manter uma relação ampla, né, uma relação social também. Quando tu falas nas mudanças familiares, né, da estrutura familiar, e quando tu falas dessas novas estruturas, também o personagem, o homem no todo, né, ele está diferente nessa sociedade. Ele está muito egocêntrico, pensando na necessidade de ser feliz, na necessidade de trabalhar atrás do dinheiro, na necessidade de ele se realizar. Eu fico louca quando eu estou assistindo a novela hoje da TV Globo, Passione, né, onde tem uma família, um núcleo familiar de mãe, pai e 3 filhos. A mãe é a personagem da Maitê Proença, da Estela, e ela compete com a filha o mesmo amor. Até aí é horrível, né? Mas pior do que isso, ela está com um filho que está com um problema seríssimo, que é um outro personagem do Cauã Hemingway, que é o Danilo, que está drogado, entrou no crack, já está completamente perdido. E ela não tem olhos para ver esse filho, porque ela está pensando nela, no sofrimento dela, que ela gosta desse rapaz e que ela vai separar do marido, porque ela... Então, há um olhar sobre si apenas, e não para um conjunto da obra de 3 filhos que tem. E isso reflete, a novela reflete algumas realidades. Tem uma coisa que é sempre muito dura, né, quando a gente diz ou pensa, e que as pessoas têm uma grande dificuldade de aceitar, é que sempre que se envolve, alguém está envolvido com drogadição, é a família que está doente. Né? Porque todo mundo olha para as drogas como, aquele drogado, e só consegue ver o mal em si no objeto droga. Mas, na verdade, é um processo de adoecimento de toda a família. De toda a família. Então, assim, talvez isso demonstre, a gente tem altos... a gente tem um consumo de substâncias entorpecentes, e aí a gente pode pensar tanto nas legais quanto nas ilegais, né? Um alto consumo de álcool e tudo isso ligados a... Aí vão voltar mais uma vez a rituais de passagens, né, de uma criança, de deixar de ser criança para se tornar adolescente. Aí quando é adolescente, quando é que tu é homenzinho, quando é que tu é mulher, né? Quais são os rituais de passagem que tu tem que tu tem que assim que estão colocados até, e quando o pai e mãe não te colocam, quando a sociedade não te coloca, o teu grupo, né? O social te coloca. E aí muitas vezes, quer dizer, o que tu aprende em casa? E o que vocês pensam dessas crianças que com 3, 4 meses já vão para uma creche porque a mãe trabalha e se socializam e tem atividades? Ou vocês acham melhor ficar em casa? Como é que vocês pensam essa criança
dessa que os pais trabalham, os avós trabalham? Bom, Sibila, eu vou primeiro tentar responder assim, sob um ponto de vista mais amplo e depois mais pessoal. Eu acho que os pais, numa certa dimensão, estão entregando ao Estado a educação dos seus filhos. Quando eles dizem que é a escola que tem que educar, né? Pois é. Eles estão, de uma certa forma, entregando para o Estado. Eu sou uma mãe do século passado, né? Então, portanto, evidentemente que... E ainda de uma família que mantém pai, mãe e filho. Portanto, e além de tudo, aquela presunção, né? Daquele amor que a gente diz que é inato, mas que a gente sabe que é construído, que é o amor materno. Então, eu tenho essa presunção também de que o meu amor materno é capaz ainda de defender, de suprir, de ser melhor do que qualquer coisa. Mas a gente tem visto, eu acho que tu também vês, Paula, que os pais chegam na escola e dizem... Nós temos um problema de indisciplina na escola hoje enorme. Por isso que eu ia dizer assim, tu vê, e essas crianças provavelmente já vêm acostumadas ao jardim da infância, elas vêm acostumadas com o pré, entram no Mas primeiro ano. E as minhas alunas... E quando elas ficam adolescentes, eles ficam... perdem o respeito. As minhas alunas me fazem a seguinte colocação, que quando elas chamam os pais, porque a escola ela tem que ter uma participação efetiva da família, né? Quando elas chamam os pais ou algum cuidador, alguém, a pessoa diz, não, mas eu já coloquei ele na escola para ele se educar, né? Como se o Estado é que tivesse essa prerrogativa. Então, de uma certa forma, a sociedade está colocando para o Estado a educação dos seus filhos. Eu acho também. Né? Está delegando ao Estado a educação. E o Estado, que também não está pronto para isso ainda, porque essa ideia da família burguesa ainda está muito impregnada, apesar de nós não a vivenciarmos mais, mas ideologicamente a gente tem isso muito... Padrão, né? Esse padrão ideológico muito fortalecido. Então, o Estado também ainda não se aparelhou, né, para poder também responder a uma sociedade que faz essa demanda. Paula, e tu que estás assim, ó, bem de perto nessa especialização que a Unifra tem, que é de crianças de vulnerabilidade social. Qual é a experiência? Nos conta um pouco dessa especialização e que experiências tu tem com isso, desse trabalho. Eu só quero voltar uma questão, assim, eu não sou mãe nem do século passado, mas pretendo ser nesse. Certamente vai ser diferente, né? Não, mas assim, não em função disso, assim. Eu acho que é uma contingência essa questão de terem cuidadores extra pai e mãe dos filhos em função do mercado de trabalho, da forma como está se colocando. Não vejo que seja a creche ou a presença dessa creche muito cedo. Vou dizer que eu não teria subsídios para discutir isso em relação à indisciplina, porque tem um aspecto que é isso, assim, os estudiosos nessa área, muitos deles vieram para especialização, eu trabalhei diretamente com a coordenação nas 2 primeiras edições, agora está na terceira, então na terceira, criança e adolescente em situação de risco. Então, assim, em especial o professor Renato Zamora, que é um geneticista que tem estudos nessa área, especialmente de formação do cérebro infantil, diz assim, o que importa é o tempo eu gosto da frase do Renato, o tempo de um adulto interessado. A qualidade. É a qualidade desse tempo. Então, se a criança tem momentos de grande segurança, de grande amorosidade, intensos, né, isso vai contribuir para que ela tenha um desenvolvimento saudável. Né? Às vezes tu fica o dia inteiro, mas fica o dia inteiro chateado por ter aquela criança que fica desocupada na tua frente. Então, assim, tem também, eu vou dizer, eu entendo as 2 perspectivas. Não acho que a ausência para os pais até eu acho que vai ser mais dolorosa, né? Deixar o seu filho no turno que trabalha lá e depois retornar e buscar. E na especialização, assim, nós trabalhamos, especialmente o nosso público e as alunas que trabalham nessa especialização, estão diretamente nas instituições e nas escolas,
com essas crianças que estão sofridas dessas relações familiares, sociais, escolares. E quando a gente começa a estudar sobre esse tema, a gente vê o quanto, a gente diz assim, a família é muito importante. Sim, a família é muito importante, mas ela também é o centro, muitas vezes, da violência. Claro. Ela é a grande nós temos promotora em muitos Sobre momentos isso, da violência. Sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, que é a inserção da criança na família e as consequências que traz positivas ou negativas, né, desse convívio.